Olá a todos, meu nome é Rogério Parra, eu sou cirurgião coloretal e desde 2009 nós disponibilizamos para Ribeirão Preto e região o exame de cápsula endoscópica. Então são quase 15 anos de experiência com o uso dessa tecnologia. E nós, nesse segundo módulo sobre o uso da cápsula endoscópica, iremos falar um pouquinho para os senhores sobre o passo a passo e as principais patologias. Tá? E essa é uma parceria com a equipe da Mirocan, da Endo Solutions, que está patrocinando esse curso para os senhores. Então, um breve resumo do primeiro módulo, para aqueles que eventualmente não assistiram e tenham interesse. A gente falou um pouquinho sobre a tecnologia da cápsula, ou seja, como é que o exame é montado no paciente, o seu a disponibilização das imagens na workstation. Falamos um pouco sobre essa tecnologia importante que também é disponibilizada pela Mirocan, que é a visualização em tempo real, né, com o receptor MR2000, o que facilita muito, como vocês vão ver, em pacientes graves, em pacientes eventualmente em regime de unidade de terapia intensiva, ou pacientes que apresentam sangramento ativo, que você precisa dar um diagnóstico mais rápido. Falamos um pouco sobre as indicações do exame de cápsula endoscópica, em especial as hemorragias digestivas de etiologia obscura, anemia ferropriva, as patologias inflamatórias, como a doença de Crohn, suspeita de doença celíaca, investigação de dor abdominal e diarreia crônica, entre outros. E falamos da incorporação no rol da ANS do exame de cápsula endoscópica. Então, a DUT 141 de 2021, ela colocou a enteroscopia do intestino delgado como cápsula endoscópica incorporado no rol da ANS, ou seja, aqueles pacientes que apresentam hemorragia digestiva obscura, eles têm indicação e cobertura pela Agência Nacional de Saúde, cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Falamos também no primeiro módulo sobre as vantagens da cápsula endoscópica, que é um exame simples, seguro, não invasivo, que não impede que o paciente continue nas suas atividades básicas do dia a dia. É um exame que é feito sem sedação e pode ser feito em quase todas as idades. Algumas restrições em crianças e pacientes eventualmente com dificuldade de deglutição, que a gente tem que fazer alguns detalhes mais específicos. Bom, o objetivo desse nosso segundo módulo é explicar para os senhores como é que é o passo a passo para a realização do exame de cápsula endoscópica e, posteriormente, mostrar para os senhores as principais patologias e como é que é feito esse diagnóstico. Então, vamos começar falando do passo a passo para a realização da cápsula endoscópica. Para aqueles que eventualmente queiram, eu disponibilizei o site do nosso consultório da proctogastroclinica.com.br/exames. Lá vocês conseguem baixar o preparo para a cápsula endoscópica, que está embaixo, né? O segundo link. Então, lá vocês podem imprimir e, eventualmente, adaptar no seu consultório, na sua clínica, quando vocês forem incorporar esse exame na sua prática do dia a dia. Em resumo, o que a gente faz? É importante que o paciente suspenda qualquer medicamento à base de ferro, sulfato ferroso, etc. e tal, por pelo menos 5 a 7 dias. Isso é importante porque, se o paciente estiver ingerindo um medicamento à base de ferro, isso pode atrapalhar a visualização da cápsula endoscópica durante a passagem no intestino delgado. Em especial, durante 2 a 3 dias, suspender qualquer tipo de alimento ou bebida que tenha base escura. Por exemplo, o suco de uva, pitaia, café, então, Coca-Cola, Fanta-uva. Esses pacientes, eles não devem ingerir esses tipos de bebidas ou alimentos, porque isso atrapalha. E qualquer alimento com semente, tá certo? Então, durante pelo menos 2 a 3 dias. Se o paciente puder ficar mais dias, se for um exame eletivo, melhor ainda, mais fácil para evitar a formação de resíduos. Então, por exemplo, berinjela, abobrinha, quiabo, que formam sementes, atrapalham, formam resíduos no intestino delgado e atrapalham a acurácia do exame de cápsula. Então, isso é muito importante. Na véspera, ou seja, no dia anterior ao exame, é importante que o paciente faça uma dieta líquida sem resíduos.
Então, se possível, se for um exame semi-eletivo ou eletivo, o paciente ele bate todo o seu alimento no liquidificador, peneira e toma aquela sopinha no dia anterior. E bastante líquido. Para você poder ter bastante líquido dentro do intestino delgado, é fundamental que o paciente se hidrate adequadamente, certo? Claro, pode ser água de coco, água mesmo, natural, sucos claros, peneirados. Então, se for tomar um suco de laranja, penere o suco de laranja, suco de limão, nada de suco escuro, certo? Não pode suco escuro. E também na véspera, a gente sugere o uso da simeticona, que é um antigases, à noite. Em geral, ali por volta de 9, 10 horas da noite, o paciente toma ali de 5 a 10 ml, que dá mais ou menos meio frasco da simeticona. No dia do exame, a gente de rotina tem sugerido, a gente entrega para o paciente, na maioria das vezes, um comprimido de domperidona, que é um procinético. Esse não é obrigatório, mas alguns pacientes que têm o trânsito mais lento, pacientes diabéticos, pacientes mais constipados, a cápsula eventualmente pode não alcançar o ilho terminal e o seco. Então, a gente acaba tendo um exame não completo. Então, a gente sugere 10 miligramas de domperidona assim que o paciente acorda. Então, o paciente acorda, toma com água e toma mais meio frasco de simeticona. Isso é importante para formar menos bolhas que atrapalhariam a visualização das imagens durante o começo do exame, ali, em especial no duodeno e no jejum. Se o paciente tem muito pelo no abdômen, no tórax, a gente recomenda que ele raspe esses pelos, porque a gente vai ter que colocar os eletrodos em todo o tórax do paciente e evite, mulheres ou mesmo homens, o uso de creme. Se você usar creme, o eletrodo pode não grudar e daí você pode ter perda de algumas imagens. A enfermagem, ela ativa a cápsula, ingere a cápsula. Se eventualmente o paciente tem algum problema de deglutição, e crianças, a gente tem feito esse exame por meio de passagem de endoscópio. Então, a gente pode depois orientá-los, a gente tem um e-mail no final do curso para poder orientar esses casos especiais, mas crianças, pacientes mais idosos ou com dificuldade de deglutição, a gente ativa a cápsula, passa ela por endoscopia e joga lá na terceira porção duodenal, tá? Então, isso é importante, porque muitas vezes, pacientes às vezes não engolem a cápsula, ou então mastigam. Nós tivemos uma cápsula, um paciente que mordeu, né? Ele quebrou a cápsula na boca, porque era um paciente com problema neurológico. Então, a gente tem que ter esse cuidado também durante o pré-exame, fazer uma boa triagem, um bom questionário para entender se o paciente tem problema de deglutição. O paciente ele pode ingerir líquidos claros, água e água de coco, Gatorade de limão, por exemplo, logo após os isotônicos, né? Não só o Gatorade, qualquer isotônico, logo após a ingestão da cápsula, e a partir do meio-dia, se o paciente, por exemplo, ingeriu a cápsula por volta de 8 da manhã, ali por volta do meio-dia, ele pode fazer uma alimentação mais leve, tá? Uma sopinha, uma canja, sopa de legumes, de macarrão, etc. e tal. Como é que funciona o exame propriamente dito? Então, vocês notem, como eu falei para vocês, a gente tem uma workstation, né? Tem aqui a minha foto mostrando a workstation, no qual a gente não precisa recuperar essa cápsula ao final do exame para poder analisá-la. Então, o paciente, ele armazena essas imagens nesse receptor, né? Esse aqui é o receptor mais antigo, vou mostrar depois para vocês novamente o receptor mais novo, que tem imagens em real time. Então, você consegue depois, logo após o exame, você consegue visualizar todas as imagens do exame, né? Acho que isso é muito importante para os colegas entenderem que a gente tem um sistema hoje que permite identificação de sangramentos, identificação de lesões, então que facilita o laudo para o colega que está fazendo o exame, né? Então, hoje, como eu falei para vocês, a tecnologia mais moderna, que é a imagem, o receptor MR2000, ele permite que você faça, por exemplo, a imagem em real time. Isso é muito importante, como eu falei para vocês, eventualmente no paciente que está numa unidade de terapia intensiva, que você precisa fazer o laudo em poucas horas, num paciente que está apresentando sangramento, mesmo de enfermaria, então você consegue verificar no real time. E além disso, não sei se vocês sabem, a gente consegue prever a
possível localização da cápsula. Então, a gente tem o próprio equipamento tem um sistema que permite dizer se o local aproximado daquela possível lesão, se é no jejum proximal, se é no jejum mais distal. Lembrando que é uma localização aproximada, não é uma localização 100% exata, porque o intestino delgado é muito longo. Então, a gente tem, eventualmente, essa é uma possível desvantagem do exame de cápsula endoscópica, né? Um exame de imagem, por exemplo, consegue nos determinar exatamente onde está a lesão A, B ou C. A cápsula dá uma estimativa de onde está essa lesão com esse nosso equipamento, certo? Se vocês eventualmente tiverem dúvidas, né, sobre as diferentes cápsulas, tecnologias de cápsula endoscópica, esse é um slide da Endosolutions, tá? Que o Mauro e o Maurício, eles têm o e-mail deles aqui, eles podem eventualmente passar informações para você de como adquirir essa cápsula endoscópica, as diferentes tecnologias, e a gente pode também orientá-los a respeito do melhor equipamento que se adeque ao que vocês precisam no serviço de vocês. Bom, depois desse passo a passo, como eu falei para vocês, é importantíssimo o preparo do paciente, a ingestão da cápsula e tentativa de visualização desse laudo o mais breve possível, em especial nos casos de sangramento digestivo agudo. Quais são as principais patologias que são diagnosticadas pela cápsula endoscópica? Existe um arsenal muito grande de diagnósticos, tá bom? Eu tentei trazer para vocês o que é mais comum. E o que muitas vezes vocês vão ver é o intestino delgado normal. Então é importante que vocês treinem e vejam vários e vários exames, pelo menos 10, 15 exames, para vocês se adaptarem à anatomia normal do intestino delgado, pregueamento. Às vezes, por exemplo, um paciente que tem atrofia do adenal, né, que é vista também na endoscopia, a endoscopia acaba sendo melhor do que a cápsula nesse sentido, mas a cápsula também pode ver a atrofia do adenal, que é um exame de doença celíaca, por exemplo, né, que você vai ter que fazer depois as sorologias, as biópsias para confirmação diagnóstico. Mas é importante que vocês vejam a distribuição normal do pregamento mucoso, da vasculatura, do intestino delgado normal, certo? Então, aqui algumas imagens de pacientes aqui do nosso serviço. Aqui outras, às vezes vocês têm resíduos, como essas imagens mais de cima aqui, que podem confundir, então vocês têm que visualizar, ir para frente, para trás, com o exame várias vezes. Aqui uma outra imagem, que se você bater o olho só na foto, fala, isso aqui é uma úlcera. Na verdade não é uma úlcera, é um resíduo. Você vê o filme e você consegue observar que essas imagens aqui de baixo, ó, são resíduos pequenos que não atrapalham o exame, e vocês vão ter que ter a noção de, ao longo do tempo, e tentar identificar essas imagens normais. Hiperplasia linfóide, isso aqui é muito mais comum no ilho terminal. Então, isso aqui não é doença, via de regra. A hiperplasia linfóide é algo fisiológico, que a gente vê muito em pacientes aí, adolescentes, adultos jovens e mesmo crianças, tá bom? A gente consegue, mas isso pode ser visto em qualquer idade, inclusive no idoso, certo? Então, hiperplasia linfóide. Então, são esses nódulos pequenos e esbranquiçados. Vocês notem, eles não têm úlceras, eles não têm realce mucoso ao redor, eles não têm nenhum vaso mais proeminente. Então, a hiperplasia linfóide é algo fisiológico que vocês, obviamente, têm que descrever. Se vocês encontram a hiperplasia linfóide, vocês vão descrever a hiperplasia linfóide, porque o colega que está avaliando pode eventualmente necessitar dessa informação. Então, é obrigatório que o endoscopista que está fazendo o exame de laudo, o laudo da cápsula, descreva essa alteração. A papila duodenal, ela é vista em eu acho que menos que 10% dos exames, porque ela é lateral, muitas vezes a cápsula ela passa rapidamente no duodeno e nem sempre você consegue ver a papila duodenal. Por isso que eu digo que as alterações no duodeno, elas devem ser avaliadas preferencialmente por um exame de endoscopia digestiva alta, certo? Então, o objetivo da cápsula não é ver o duodeno. É claro que vocês vão ver que algumas doenças duodenais a gente consegue ver, como úlceras, sangramentos e mesmo a papila. Então, essa aqui é o exame de papila normal duodenal, mas nem sempre vocês vão conseguir observar a papila duodenal, que fique claro. Tá? A gente consegue ver em mais ou menos 10% dos exames. Isso não é falha técnica, isso é uma característica porque a cápsula, muitas vezes, ela passa rapidamente pelo duodeno, ela vai mais vagarosamente durante o jejum e o ilho.
As linfangiectasias, que são também alterações muitas vezes fisiológicas em algumas situações, vocês podem ver que essa primeira imagem do meio aqui, esses vários pontinhos branquinhos, isso aqui pode acontecer dependendo do tipo de alimentação do paciente. Então, eu digo para vocês que talvez em 30% dos nossos exames, um pouco mais às vezes, um pouco menos, você consiga observar algumas dessas alterações. Algumas mais proeminentes, como essa daqui, a segunda imagem, algumas que você consegue ver, inclusive, a vilosidade juntamente com essa linfangiectasia, algumas mais submucosas mesmo, que às vezes dá um diagnóstico diferencial com um lipoma, tá? E lembrando, a gente, com o exame da cápsula, a gente sugere o diagnóstico, né? O diagnóstico definitivo dessas lesões são submucosas, elas, se houver necessidade, deverão ser feitas por biópsia, né, por enteroscopia. Essa aqui é uma outra linfangiectasia, que às vezes você tem dúvida, você tem que laudar, que é uma lesão submucosa com pelo menos 5 pontos, né, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de linfangiectasia que você tem que descrever, e se houver indicação, um exame de imagem ou mesmo uma enteroscopia para remover essa lesão e fazer o estudo histopatológico, certo? Então, isso também é fundamental e importante. Esse é um paciente único, tá? Que tinha essas alterações, né? Bastante evidentes e que a gente muitas vezes tem dúvida no diagnóstico. Então, se nós temos dúvida no diagnóstico, nós descrevemos a lesão e encaminhamos, devolvemos para o colega fazer os exames complementares necessários, uma enteroscopia ou, eventualmente, um exame de enterotomo ou enterorressonância. Então, nesse caso aqui, eram linfangiectasias difusas, né? Então, o paciente tinha várias dessas lesões, inespecíficas, o paciente ele tinha sangramento, essas lesões elas não causam sangramento, mas é importante você descrever bem essa lesão, porque isso aqui pode ser o diagnóstico diferencial com um GIST ou com tumor neuroendócrino. Então, novamente, se você encontrar essas lesões, você descreve o local das lesões, descreve o número das lesões e encaminha. É claro, como esse paciente tinha múltiplas dessas lesões, vocês concordam comigo que é improvável que o paciente tenha 5, 6, 10 tumores neuroendócrinos no intestino delgado ou gistes. Então, isso aqui era uma lesão de linfangiectasia, que são múltiplas. Mas, eventualmente, se você encontra uma única lesão como essa, certo? Essa aqui é a de baixo, que é a mesma dessa daqui de cima, né? Eu só coloquei em tempos diferentes. Se você encontra uma única lesão, você deve suspeitar de uma lesão submucosa de aspecto neoplásico, como um giste ou tumor neuroendócrino. Tá? Um diagnóstico mais remoto de lipoma, tá certo? Então, como o intestino delgado ele contrai, a cápsula endoscópica, diferentemente da colonoscopia, que você consegue aspirar o conteúdo, você consegue encostar com o aparelho na lesão, você consegue passar uma alça para você ver se a lesão é depressível ou não, a cápsula é um exame passivo, então a cápsula ela caminha pelo intestino delgado. Então, dependendo da contração, essa mesma lesão que está aqui, ela, quando o intestino ele abre, você vê que a lesão ela se torna plana, tá? Então, mostrando que não se trata, aqui mostra plana, mostrando que não é uma lesão, na verdade, submucosa elevada, é uma lesão plana que quando o intestino contrai, você tem essa elevação. Então, por isso que é importante vocês observarem o exame como um todo. Outras lesões submucosas, então eu trouxe várias para vocês. Aqui a primeira lesão era um giste de intestino delgado. A segunda imagem aqui era um lipoma, tá certo? Um lipoma de intestino delgado. Aqui embaixo também um outro lipoma de intestino delgado. Aqui lesões, essas de baixo aqui a gente não teve o diagnóstico, porque foram outros colegas, então não tive o feedback, mas são lesões que apareceram, tá, no intestino. E essa de cima aqui foi um paciente operado pelo nosso grupo. Vocês notem que é uma lesão também submucosa, bem clara, e que tem um ponto mais vermelho aqui. Esse é o ponto de hemorragia. Isso aqui é um achado clássico de giste, tá certo? Então, o giste, muitas vezes, dá uma lesão submucosa, igual essa primeira lesão aqui, ó. Olha a diferença da lesão de baixo para a lesão de cima. A lesão de baixo, ela não tem nenhum ponto de vascularização. A lesão aqui de cima, também, que era um outro lipoma, não tem nenhum ponto de vascularização. A primeira lesão da esquerda e a terceira lesão aqui de cima também, as duas têm vasos. Quando você tem vaso, você tem que suspeitar mais de tumor neuroendócrino ou GIST, que são os tumores.
E esse paciente, essa imagem aqui da esquerda, da direita, com fezes e sangue, é a mesma da imagem de cá. Então, essa lesão, ela sangrava eventualmente, tinha resíduos de sangue, e esse paciente foi encaminhado para a cirurgia. Lembre que, é claro, quando você mesmo é o executor do seu próprio paciente, você mesmo vai tomar conduta, mas a maioria das vezes você vai receber pacientes de outros colegas com indicação da cápsula. E o mais importante é você descrever bem a lesão, tentar dar uma estimativa do local da lesão para que o paciente seja bem conduzido. Então, como eu falei, esses dois casos de cima, à esquerda, e do meio à direita aqui, que tem esse ponto central, eram tumores que precisaram fazer cirurgia. Olha essa outra lesão. É o mesmo aspecto da lesão anterior, olha aqui, ó. Não é a mesma lesão, né? Óbvio, são dois pacientes diferentes, mas o aspecto endoscópico é o mesmo. Então, é um paciente que tem uma lesão submucosa com um vaso, tá certo? Essas lesões são clássicas de GIST, tá certo? Esse paciente foi operado aqui pelo Dr. José Joaquim Ribeiro, que é médico da Proctogastroclínica. Eu fiz o laudo do exame e ele fez a cirurgia, era um tumor GIST. Muitos colegas, quando a gente apresentou esse caso num congresso, me perguntaram, pô, Parra, será que uma tomografia não faria o diagnóstico? Sim, muitas vezes, mas às vezes a tomografia não detecta, né? Então, às vezes o tumor ele é pequeno, ele está sangrando, como esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, a tomografia muitas vezes não pega, mesmo a enterorressonância não pega. Lesões maiores, como essa daqui, ou mesmo maiores, possivelmente a tomografia poderia identificar. Então, da mesma forma, lesões submucosas como essa, que tenham um vaso, tá? São mais sugestivas de tumor de GIST. Sangramento. Então, falamos primeiramente aí das lesões submucosas, tumorais, como GIST, lipoma, linfangiectasia, neuroendócrino. Vamos falar um pouquinho do sangramento, tá? Uma coisa que eu acho que é fascinante para quem faz cápsula endoscópica é que a gente consegue muitas vezes identificar também sangramento do estômago, que o endoscopista não diagnosticou. Todos que fazem endoscopia digestiva alta sabem que quando você faz uma endoscopia, você insufla ar no estômago, aquilo distende, muitas vezes as lesões elas desaparecem, lesões pequenas. E o próprio fato de você distender, lesões pequenas podem parar de sangrar. Claro que um vaso ativo, uma úlcera, isso não vai acontecer, mas lesões pequenas isso pode acontecer. Então, às vezes, uma gastropatia hipertensiva ou outros diagnósticos, como esse, um paciente que tinha sangramento do estômago, você tem esse diagnóstico com a cápsula. E o que é bom? Quando você faz a imagem com real time, com o aparelho que você consegue visualizar, quando a cápsula chega no estômago, você vê sangue, opa, o sangramento dali. Você muitas vezes já encaminha o paciente deste jejum, faz a endoscopia e já cauteriza aquele vaso. Então essa é uma vantagem muito importante. Que é um outro paciente que tinha sangramento do estômago, tá certo? Lesões vasculares, tá certo? Então, da mesma forma, a imagem em real time consegue identificar. Quando a cápsula chegou no duodeno, às vezes, tinha menos sangue, tá certo? E não tinha nenhuma lesão endoscópica. Então, o real time acaba nos ajudando bastante na identificação e já no tratamento imediato. Realização de uma endoscopia digestiva alta de imediato. Aqui uma outra causa de sangramento, né, também uma alteração vascular na região do estômago, e como eu falei, o sistema de detecção da Mirocam de real time permite que você identifique esse sangramento e faça uma conduta imediata. Então, já faça a realização da endoscopia e a endoscopia terapêutica. Lesões vasculares do intestino delgado. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês aqui, que são várias ectasias, são de alguns pacientes diferentes. Então, essas ectasias que têm os pontos de ulceração central, então aqui é uma ectasia com ponto de ulceração central, uma outra ectasia com ponto de ulceração central. Novamente aqui, uma ectasia com ponto de ulceração central. Essas são as que mais sangram, tá bom? Quando você tem uma ectasia única, você vai fazer o tratamento endoscópico dirigido. Se essa lesão está no intestino delgado proximal, jejuno, você vai fazer uma enteroscopia
por via oral. Se você tem uma ectasia vascular no ilho terminal, você vai fazer uma enteroscopia por meio via retal e assim por diante. Mas o importante é vocês saberem que essas são as ectasias que mais comumente causam sangramento, que são as ectasias, são essas lesões bem avermelhadas que têm uma ulceração central, certo? Então essas são as ectasias vasculares, que aqui é um caso único, então um paciente que tinha 2 ectasias, como vocês podem ver, com sangramento. Então aqui sangue. E aí, o próprio sistema, como eu falei para vocês, ele já, quando você baixa o exame de cápsula endoscópica, você consegue ver real time, mas se você eventualmente tem a tecnologia ainda que não é real time, o próprio sistema já identifica um ponto de sangramento e você consegue fazer uma imagem dirigida. Então você vai lá, já vai lá, com 2 horas e 10 minutos está sangrando. Você vai direto naquela imagem e detecta a lesão de sangramento e já avisa o colega, olha, o paciente tem um sangramento no jejum, o paciente tem um sangramento no duodeno e assim por diante. Então isso ajuda demais na abordagem da terapêutica de imediato em pacientes com hemorragia digestiva aguda. Que outras lesões, então a gente tem aí um arsenal, a gente tem mais de 400, 500 exames realizados, então a gente tem um banco de imagens muito bons, eventualmente para os colegas que quiserem fazer o treinamento, a gente tem lesões como essa, e esse aqui é um caso especial, porque é um paciente que tinha ectasia vascular em todo o intestino delgado, então ele tinha mais de 100 lesões como essa, e aqui a gente não tem como fazer um tratamento dirigido, a gente vai ter que fazer o tratamento para sangramento, que normalmente é feito com talidomida, né? Então, o sangramento difuso por múltiplas ectasias vasculares. Existe um outro tipo de ectasia vascular, diferente dessas anteriores aqui, que são as lesões mais avermelhadas e ulceradas, com ulceração central. Existem essas lesões mais arroxeadas, que também são causa de sangramento. Elas também podem ter, eventualmente, esse pontinho aqui mais branquinho, que é uma úlcera, uma erosão, que pode sangrar, tá certo? Eu tenho visto essas lesões mais arroxeadas em pacientes mais idosos, certo? Mas também pode aparecer em pacientes mais jovens com menos frequência. E da mesma forma, muitas vezes as lesões são múltiplas, tá certo? Então, você também precisa descrever. Essa lesão da direita aqui de baixo, ela tinha uma ulceração central, certo? Então, também é uma ectasia vascular. Então, nós temos a ectasia vascular mais avermelhada e a ectasia vascular mais arroxeada. Ambas são causas de sangramento digestivo de intestino delgado em pacientes. Lesões ulceradas. Então, falamos das lesões submucosas, falamos das lesões hemorrágicas por conta de vascularização e agora das lesões ulceradas. Então, existem lesões ulceradas que a gente consegue ver no próprio duodeno. Então, olhem aqui, essa imagem aqui às 8 horas, uma úlcera pequena duodenal, que era a causa do sangramento. Esse paciente fez tratamento, ele não teve mais sangramento. Que uma outra lesão ulcerada também ali na primeira, segunda porção duodenal, que vocês podem ver aqui, que também era a causa de sangramento. Às vezes você vê uma duodenite difusa, como essa daqui, paciente com hiperemia intensa, logo que a cápsula entra no bulbo duodenal. Então, também a gente consegue fazer esse diagnóstico. Lembrando que, via de regra, esse diagnóstico deveria ter sido feito pela endoscopia, mas às vezes, por algum motivo, os pacientes acabam chegando para a gente com esses diagnósticos, tá bom? As lesões ulceradas que eu acho que vale a pena mais a gente descrever para os senhores são as lesões de aspecto neoplástico do jejum e do ilho. Então, essa aqui é uma lesão, vocês podem ver arredondada, no formato de uma moeda, ela vem em toda a circunferência aqui, ela pega praticamente quase que metade ou 40% da circunferência ali do jejum no distal e com uma úlcera central. Então, isso aqui é causa de sangramento, isso aqui é um paciente com adenocarcinoma de intestino delgado. Não é um diagnóstico tão comum, mas em pacientes com sangramento, você precisa, claro, detectar essa lesão, fazer o exame dirigido, pode ser feita uma tomografia ou uma ressonância para identificar o local, e uma videolaparoscopia para remoção e enterectomia, que vai nos dar o anátomo patológico e o diagnóstico. Não adianta a gente querer fazer, por exemplo, uma enteroscopia para tentar achar essa lesão. Muito melhor fazer um exame dirigido ou já partir para a laparoscopia para remoção dessa lesão.
Outra lesão aqui, num paciente que estava tendo sangramento agudo, ela internou com sangramento, fizemos uma endoscopia e uma colonoscopia que vieram normal, tinha só melena, e a gente acabou não fazendo o exame de tomografia para diagnosticar, fizemos a cápsula, porque a paciente estava internada, e a cápsula parou numa lesão ali no jejuno, e depois nós fizemos uma laparotomia exploradora, uma massa grande, esse paciente tinha um tumor grande de intestino delgado. Nos ajudou em especial porque era um paciente com hemorragia digestiva aguda. É claro que, da mesma forma, uma tomografia possivelmente daria o diagnóstico dessa lesão, mas no quadro de urgência, no qual a gente precisa fazer uma conduta imediata, a cápsula ajudou bastante. E se você tiver real time, você consegue identificar o local do sangramento, como mencionado anteriormente. Além das lesões ulceradas neoplásicas, eu mostrei 2 lesões de adenocarcinoma para os senhores, nós temos as lesões ulceradas inflamatórias. E aqui é um paciente que fez o diagnóstico de doença de Crohn, ele tinha colonoscopia normal, certo? Então, é um paciente que tinha colonoscopia normal, acho que endoscopia, ele tinha só uma duodenite, e quando a gente fez a cápsula endoscópica, ele tinha múltiplas úlceras no intestino delgado. Essas úlceras, gente, aftoides com halos de hiperemia e úlceras lineares mais profundas são clássicas de doença de Crohn. É claro que existe diagnóstico diferencial de alguns linfomas, de tuberculose, algumas infecções oportunísticas, mas num paciente que tem aí calprotectina elevada, diarreia, emagrecimento, e você encontra essas lesões, é uma alteração clássica de doença de Crohn. Se possível, realização de biópsia dirigida para confirmação do diagnóstico, e aí isso vai ser devolvido para o colega que indicou o exame para ele definir se você vai fazer, qual tipo de investigação que você vai fazer. Importante você descrever bem a lesão. Lesões ulceradas, múltiplas, com halos de hiperemia, aftas, clássico aí de doença inflamatória intestinal. Então, doença de Crohn. Esse é um outro paciente que também veio encaminhado para a gente com indicação de cápsula endoscópica. Nós fizemos a cápsula endoscópica, a cápsula endoscópica acabou parando, ela acabou saindo depois de quase 96 horas, mas ela parou numa estenose ulcerada no intestino delgado. Então, esse paciente também tinha diagnóstico de doença de Crohn, certo? E interessante que, nesse caso, a gente sempre recomenda realização de um exame de imagem. Pode ser um trânsito intestinal, pode ser uma enterotomografia nos pacientes que têm suspeita de doença de Crohn de delgado. Por quê? Porque se você tiver uma estenose, a cápsula pode parar na estenose. Então, é importante que você tenha um diagnóstico da patência do intestino delgado, né? Interessante que tanto esse paciente anterior, que foi operado, né, para o nosso grupo, como esse daqui, que acabou também sendo operado posteriormente, eles tinham um exame de trânsito intestinal laudado como normal. Então, às vezes, é importante que você, colega, que indique o exame de cápsula endoscópica, que veja as imagens, tá certo? A gente que recebe os exames, a gente vai fazer o exame de acordo com a indicação. A indicação é, se houver suspeita de estenose do intestino delgado, esse paciente precisa fazer um exame que documente um trânsito intestinal, por exemplo, ou como eu falei, um exame de imagem de tomografia ou ressonância, que documente que o paciente não tem estreitamento, tá? E que era uma estenose por conta de uma doença de Crohn. Então, note essas úlceras profundas e aqui uma irregularidade da passagem do intestino delgado, a luz muito reduzida, como vocês podem ver nessa imagem superior à direita. Esse é um outro paciente, então, com doença de Crohn, de intestino delgado, no ilho terminal. Então, esse aqui é o ilho terminal do paciente, que não foi alcançado pela colonoscopia. A colonoscopia era normal, o colega viu 10, 15 centímetros do ilho, e a lesão era mais para cima, de 30 a 40 centímetros da válvula ileocecal. E notem, aqui você não tem aquele padrão endoscópico normal, daquelas primeiras imagens que eu mostrei para vocês. Então, você, como endoscopista, tem que ver, aqui não tem úlcera, aqui tem uma hiperemia difusa e apagamento dos vasos submucosos. Então, isso aqui é uma ileite a esclarecer. Depois, se confirmou que era doença de Crohn. Esse paciente também foi submetido à cirurgia porque a cápsula ela parou e não passou. Então, é importante que você, colega que está fazendo o laudo, descreva a lesão. Então, aqui, apagamento dos vasos, ileite difusa
hiperemia difusa num paciente aí que acabou fazendo depois diagnóstico de doença de Crohn. E para finalizar, verminose, tá bom? Não é um diagnóstico que a gente faz comumente, mas eventualmente você vai fazer um paciente que está tendo diarreia e dor abdominal, o exame é normal, mas você encontra ascaris lumbricoides, por exemplo, ou outro tipo de parasita. Então, é importante, claro, que o colega que está indicando o exame, no paciente que tem diarreia e dor abdominal, sem sinais de alarme, faça tratamento para verminose preventivo, né? E você tem que descrever essas lesões, esses vermes, né? Esses parasitas que estão presentes aqui embaixo, né? Ó, no intestino delgado do paciente. Bom, então, como mensagens finais, eu passei para os senhores, então, a técnica, o passo a passo, como é que é feito o preparo para o exame, colocação do equipamento e as principais patologias que a gente encontra, em especial as lesões submucosas, a anatomia normal do intestino delgado, a endoscopia normal, na verdade, do intestino delgado, as lesões ulceradas, as inflamações e os tumores. E a gente se encontra à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos, tanto o pessoal da EndoSolutions, o Mauro e o Maurício, como a gente aí no e-mail cápsulaendoscópica@gmail.com. Eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum tipo de treinamento, quiserem que a gente mande algumas imagens, e eventualmente, se vocês estão começando a fazer o exame, a gente também pode dar algum tipo de consultoria para vocês, para ajudá-los a colocar o exame de cápsula endoscópica na rotina do dia a dia de vocês, tá? Eu agradeço novamente a disponibilidade de todos, disponibilizo aí o nosso e-mail, o nosso site e o nosso Twitter, e até a próxima.